Ai, meu Deus, vou ter que me expor. Oi, pessoal, meu nome é Mariana Lica. E o meu nome é Vanessa. Nós somos o Além do 3D. Hoje nós vamos discutir mais sobre imposições sociais. Pressão e cobrança por parte da sociedade, da família, de si próprio. Para começar, então, a gente vai tentar descrever um pouco quais são as pressões sociais mais comuns. Primeiro do ponto de vista das mulheres, porque eu acho que é muito mais fácil pra gente, né? E depois a gente vai tentar ver se a gente consegue entender um pouco as pressões sociais também que os homens sofrem. Bom, pressão social das mulheres. Nossa, coitada de nós mulheres. Sofremos pressão o tempo todo, em todas as fases da nossa vida, né? Primeiro, nossa aparência, né? Se você tá gorda, é porque você está muito gorda, tem que emagrecer. Se você tá magra, tá muito magra e não vai agradar os outros homens. Se você tem cabelo curto, é porque você é sapatão. E se você tem cabelo muito comprido, você é crente. Se você não pinta o cabelo, você é desleixada. Se você pinta demais, você quer se aparecer. Enfim, né? São infinitas pressões. Isso você tá falando só da parte física, né? Isso, da parte física. Então... E aí também tem a parte dos papéis sociais, né? A forma que a sociedade espera que a mulher se comporte, né? Que tipo de comportamento social que você acha que é imposto pra gente? Primeiro, que a gente tem que ser delicada, né? Não pode ser agressiva. Não pode opinar muito de forma agressiva, porque senão vai assustar as pessoas. A gente tem que saber cuidar dos outros, colocar as outras pessoas em primeiro lugar, o sentimento das outras pessoas em primeiro lugar, porque as mulheres são mais assim cuidadosas, né? Que mais? Aí você também tinha falado um pouco da questão dos papéis que a mulher precisa exercer. No caso, com quantos anos você vai casar? Você não vai ter filho? Quantos anos você vai ter filho? Sim, exatamente. Se você tá solteira é porque deve ter algum problema, ou você tá encalhada, né? Aí se você começa a namorar alguém, quando que vai casar, quando que vai ter filhos, e aí quando você tem filhos, quando vai ter o seu segundo filho, e aí quando o seu filho cresce, se o seu filho vai pra faculdade ou não. Enfim, é uma cobrança assim eterna, sabe? E aí nós estamos sempre preocupadas com essas coisas e vivendo nessa pressão. E por parte dos homens, que tipo de cobrança ou pressão social que os homens sofrem? Eu acho que, na minha opinião, os homens têm essa pressão de parecer muito macho, né? Não podem demonstrar os sentimentos deles, né? Não podem... Não pode demonstrar que tem alguma sensibilidade. Exatamente. Se fizer alguma coisa mais delicada, é porque... né, florzinha, tem todo esse preconceito, não né? Não pode admirar outro homem, no caso, exato, fisicamente. Não pode usar rosa, porque senão é boiola. Certo. São coisas assim... que tem a ver com a masculinidade. Exatamente. Eu acho que o homem sofre aquela pressão de ser o homem, de ser o provedor, de ser aquele que vai dar conta... de cuidar da casa, de cuidar da família, de trazer o sustento mesmo para casa. Eu acho que essa é a maior pressão que o homem sofre, e eu acho que isso acaba entrando em conflito com a questão de que o homem, ele também tem os sentimentos, ele também tem as emoções dele, ele também tem as fraquezas dele dentro dele. E eu acho que tem alguns homens que acabam não conseguindo lidar com essa questão de ser o homem, ser o provedor, ser aquele que vai dar conta de tudo e ao mesmo tempo ter essa sensibilidade, ter essas emoções, ter essa bagagem dentro dele. Então eu acho que a vida
do homem pode acabar entrando num certo conflito com relação a isso. E eu acho que ele pode acabar tendo as emoções e os sentimentos dele ali remoendo por vários e vários anos, e eu acho que acabar se transformando em ira. Então acho que quando você vê um homem explodindo, tendo assim um ataque de ira forte, eu acho que ou depressão também, né? Eu acho que sim. Eu acho que pode partir para as duas áreas, né? Ou vai ser aquele cara explosivo que vai estar sempre explodindo, ou vai ser aquele cara que vai internalizar tudo e vai se fechar e vai entrar em depressão. Isso é, no caso que eu tô falando, das pessoas que não conseguem se entender, né? Nessa questão de ser homem e ter as emoções e não conseguir entrar num consenso, num equilíbrio nisso tudo, né? Não que todos os homens ou eles vão ter depressão ou eles vão ter ira, não é isso. Mas eu acho que a questão dos homens é bem parecida com a das mulheres, né? Por exemplo, a mulher acha que ela só tem valor se ela casar, se ela tem filho, se ela tiver uma família feliz, né? Uhum. Senão ela é uma coitada, né? Então os homens devem sentir a mesma coisa, né? Se não tá provendo pra família, não, é menos homem, né? Sim, É sempre a questão do não ser homem o suficiente. Então tem até uma música aqui do Zach Abel, a gente fala Zach Abel, mas é Zach Abel. Então vou falar só um pouquinho sobre o começo da letra. Se eu passo o dia todo cantando canções de amor, se eu não consigo construir uma casa com minhas próprias mãos, se eu vou ao terapeuta, ou se eu não consigo jogar futebol, se eu não bebo, eu sou less of a man, menos homem. Isso, eu sou menos homem. Então ele vai questionando essa questão de que ele tem as emoções dele, ele tem as fraquezas dele, e será que por isso ele é menos homem? Eu acho que é uma letra que cabe muito essa questão do que os homens sofrem em relação à pressão por ser homem. E qual que seria, assim, a solução para isso ser evitado, sabe? Se eles não se sentirem dessa forma. Você acha que tem algum método que... Eu acho que os homens, eles têm que entender que eles também têm as fraquezas deles, que eles também têm sentimentos, que eles também precisam, às vezes, estar em contato com essa parte sensível. Então, eu não sei se eles se sentem à vontade conversando com outros homens, provavelmente não, mas eu acho que eles precisam ter uma forma de expressar essa sensibilidade, essas fraquezas, essas emoções, porque eu acho que todos eles têm, né? Então eu acho só que eles muitos guardam pra si, né? E acaba entrando em certos conflitos emocionais mesmo, conflitos. O que ocasiona essas pressões? Por que a gente sofre tanta pressão? Porque a gente se importa muito com a opinião dos outros, né? O ser humano é um ser social, então desde que a gente se entende como ser humano, a gente precisa estar em grupo para sobreviver, né? Então, quem é isolado do grupo, as chances de morrer eram muito grandes, né? Então, a gente tem essa necessidade normal de querer ser aceito, né? E ultrapassar isso é bem complicado e é uma coisa que, mesmo hoje, eu ainda sofro com algumas coisas, né? Melhorei bastante, mas tem certas pressões que a gente não deixa de ter porque a gente vive nessa realidade, né? Então, Mari, que exemplos que você tem sobre essas pressões que a gente passa ao longo dessa vida? Então, né? O meu, acho que o mais forte é que, tipo, eu já passei dos 30 anos, né? E tô solteira.
Então as pessoas já começam com julgamentos, né? Falando, ah, mas por que você tá sozinha? Ah, mas você escolhe muito. Ah, você tá velha já, daqui a pouco vai ficar pra titia, entendeu? Mas por parte da sua família também tem isso? Da sua mãe? Ah, eles não usam essas palavras, né? Mas acho que eles ficam preocupados, né? Sério? E aí ficam perguntando, assim, quando é que vai acontecer, sabe? E pessoas ao meu redor também. Mas aí eu acho que eles abordam isso porque eles sentem uma insegurança da minha parte também em relação a isso, né? Talvez. Porque quando você tá demonstrando alguma insegurança, a pessoa vai lá e vai cutucar aquela insegurança porque ela percebe, né? Provavelmente. E eu não sei se é uma tentativa de ajudar ou de só provocar, mas isso acontecia bastante até com amigos próximos meus, sabe? E então me incomodava, né? Mas agora eu aprendi a não ligar pra isso, sabe? Eu recebi orientações divinas sobre isso e eu não tenho mais preocupação em relação a isso, mas eu sei que 90% das mulheres que estariam na mesma situação que eu estariam sofrendo ainda, sabe? Inclusive, amigas próximas, eu sei que sofrem com essas cobranças, né? Não de ser solteira, assim, mas quando vai ter filho, sabe? E aí a pessoa quer também ter filho e sofre a pressão dos outros em relação a isso, sabe? E aí a pessoa vai ficando cada vez mais desesperada em relação a isso, se sentindo menos mulher, porque não conseguiu engravidar, por exemplo, né? E isso eu acho que é uma manipulação, assim, tremenda das outras pessoas, assim, sabe? Pra você se sentir mal e, sei lá, cair na mesma vibração, né? O que você acha disso? Eu acho que sempre que existe esse tipo de comentário maldoso, eu acho que acontece assim de a pessoa tá te puxando pra mesma vibração que a dela. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre blindado com relação a esse tipo de comentário. Então, a gente tem que a gente tem que ter muita clareza sobre os nossos próprios valores. Eu acho que esse é o ponto fundamental pra gente tentar não se importar com o que as outras pessoas estão pensando, com esse tipo de julgamento, esse tipo de pressão. Mas é muito difícil quando você mesmo sente mal, né? Por exemplo, assim, uma pessoa, ela tá gordinha, né? E só que ela se sente mal porque ela tá gorda. E aí chega outra pessoa e fala assim, porque você tá mal gorda mesmo. E aí a pessoa vai se sentir mal porque ela concorda com isso, né? Então como que a gente pode superar isso, sabe? Se amar da forma como é. Tipo, eu tô gorda, paciência, eu tô gorda, mas pelo menos eu tô comendo tudo aquilo que eu gosto na vida. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que se aceitar em primeiro lugar, da forma como a gente é. Não importa se eu tô com a cara cheia de espinha, não me importa se eu tenho essas banhas aqui sobrando em todos os lugares, não importa. Eu sou feliz da forma como eu sou. Então, na teoria é fácil, né? Mas como que a gente realmente vai adaptar isso pra nossa vida, né? Por exemplo, essa amiga que eu conheço que quer muito engravidar e aí chega uma infeliz e fala assim, você já tá velha, já passou dos 30, não vai conseguir engravidar. Imagina eu ouvir isso, gente. Nossa, que ódio, né? E é uma coisa que eu também ouvi, não porque eu não consigo engravidar, mas porque ainda não arrumei alguém, sabe? E isso faz de mim menos mulher, porque eu tô sozinha, sabe? Parece que você precisa constantemente provar que você é mulher o suficiente, seja estando com alguém, seja estando grávida, seja tendo uma carreira incrível, sabe? É muito cansativo isso. Mas isso já entra no tópico que a gente falou anteriormente, que é sobre a falta do amor, né? Então, o comentário que essa mulher fez é a total falta do amor. Amor pelo próximo, amor por ela mesma. Então,
Eu acho que a gente tem que realmente se apegar aos valores que nos cabem, não esses valores de falta de amor. Na verdade, é um comentário que eu posso considerar um comentário de ódio mesmo, né? É um comentário que não vai levar a lugar algum. Exatamente, exatamente. Porque, gente, assim, independente da idade da pessoa, mas, 30 anos a mulher falar um negócio desse, né? Eu acho que, racionalmente falando, é bem absurdo a pessoa falar que a pessoa não vai poder mais ter filhos com 30 anos, gente. Se fosse, assim, 45, 50, aí eu já falaria, né? Assim, biologicamente, né? É um pouco complicado a gente ter filho, assim, biológico com 45, 50 anos. Todo mundo sabe que, né, a mulher, ela tem uma certa idade para poder engravidar e depois disso, infelizmente, né, não dá mais. Mas, sinceramente, sempre existe outros métodos de poder ter filho e eu acho que é válido. E mesmo que a pessoa não consiga engravidar, mesmo com uma idade avançada, assim, isso não torna ela menos mulher, isso não torna ela menos valiosa como ser humano, sabe? Sim. As pessoas falam essas coisas como se o nosso valor como pessoa diminuísse, sabe? Então, assim, quanto mais velha você tá, menos você vale. Quanto menos dinheiro você tem, menos você vale, sabe? É uma coisa tão superficial, sabe? Aí você falou tudo, é uma coisa superficial, não são valores baseados no amor, não são valores baseados naquilo que realmente vai perdurar. Então, tudo que a gente experimenta nesse plano físico, ele vai acabar aqui um dia, gente. Então, a gente precisa ter uma base que vai além desse corpo físico e desse plano físico, porque se a gente for se apegar a isso aqui vai apodrecer, vai embora um dia. Então a gente tem que realmente fortalecer a nossa alma, fortalecer a nossa essência, buscar a nossa verdadeira essência. Sim. Mas e você? Você não sente nenhum tipo de pressão social, assim, em relação a nada? Não. Nada? Nossa, mas assim, as pessoas não falavam nada pra você sobre isso? Assim, gente, tem que casar logo, tem que ter filho logo. Não. Não? Eu não... A não ser que falava e entrava por ouvido e saía pelo outro, porque na real eu nunca sofri esse tipo de pressão. Mas ninguém te cobrava mesmo? Tipo assim, e aí, Vanessa, você já tá casada, você não vai ter filho logo? Não. Nossa, Não. incrível. Tanto é que eu fui casada por quase 20 anos, eu não tive filhos e, sinceramente, eu não sofri nenhum tipo de cobrança pra ter filhos. Caramba. Então, talvez isso transpareça na pessoa, né? Por exemplo, se você tem uma insegurança, eu acho que, por exemplo, os urubus conseguem farejar, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim, gente. Eu acho que sim, eu acho que essa vibração de insegurança, essa vibração onde a pessoa ela não tem essa confiança de que tudo vai dar certo, eu acho que acaba atraindo esses outros tipos de vibrações mais baixas mesmo, que aí pode surgir esse tipo de comentário mesmo. E também quando a gente tá bem triste, mal com alguma situação, a gente quer achar uma solução, a gente quer se sentir melhor e a gente acaba falando algumas coisas pras outras pessoas. Só que nem todas as pessoas têm boas intenções, né? Então é esse o segredo, gente. O segredo é filtrar aquilo que você quer ou não ouvir. Simplesmente eu devo ter ouvido alguma coisa, né? Eu não sei, mas devo ter ouvido e deve ter entrado por um ouvido e sair pelo outro, porque eu realmente não me lembro de ter tido essas cobranças. E nem cobrança, assim, estética. Tipo assim, você tem que usar mais maquiagem, ou você tem que emagrecer, ou sei lá, você tem que deixar o cabelo gigante. Eu lembro de uma vez que eu tava
A gente tinha um restaurante, né? Então eu tava vestida de geisha pra fazer, entregar alguns brindes, que eu não sei se era Dia das Mães, alguma promoção, alguma coisa assim. Então eu me vesti de geisha e fiquei lá na frente do restaurante. E eu ouvi uma moça passando, falando assim: ai, mas ela nem é tão bonita, por que deixaram ela aí na frente, né? Isso aí eu lembro. Mas e aí, você se sentiu mal? Não! Não? Não, eu não... Ai, gente, é que eu não ligo muito não, assim, se alguém me acha bonita ou não me acha bonita. Eu não me acho feia, mas eu também não me acho bonita, mas eu sei que eu sou feliz da forma como eu sou, então, pra mim, é o que importa. Eu melhorei nesse sentido, né? Na verdade, tinha uma época que eu tava muito na Matrix, né? Como se diz. E eu tava muito preocupada, né? Porque as pessoas estavam falando ao meu redor que eu tava velha, que eu ia morrer sozinha, né? Ai, que horror! Que eu tinha pouco tempo, que se eu não tivesse filho agora já era. Sabe? Essas mesmas coisas que a minha amiga ouviu. E aí eu comecei a me alimentar dessas paranoias, assim, sabe? E ficar desesperada. E só que aí eu cheguei a um ponto que falei, não, eu não mereço viver assim, sabe? E aí eu falei pra Deus o seguinte, eu falei, Deus, eu tô cansada dessas pressões, desse sentimento ruim que eu carrego. Então, se for pra eu ficar sozinha, não ter ninguém, não me casar, não ter filhos, então tira essa vontade de dentro de mim. Porque eu não quero viver com esse peso, né? Já que eu não vou ter, então tira esse negócio dentro de mim. E aí o que aconteceu foi o seguinte, ele não tirou a vontade que eu tenho de encontrar alguém, ter uma família. Só que ele tirou esse peso, essa sensação ruim, sabe? E ele me mostrou isso através de exemplos de outras pessoas ao meu redor que tinham relacionamentos, mas não estavam felizes, que estavam sozinhas também, mas estavam desesperadas para encontrar alguém. E eu pensei, poxa, eu não preciso disso também, né? Eu estou bem assim, tranquila. Eu não preciso de algo que tire a minha paz só pra eu dizer que eu tenho alguém, sabe? E então isso acalmou meu coração. Uma prática que eu acho legal fazer é a prática do Ho'oponopono. Você já ouviu falar? Já ouvi falar, mas eu não sei o que é direito. O Ho'oponopono, ele é tipo um mantra havaiano. Então, ele consiste em você repetir... sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. No caso, você vai falar isso pra você mesmo. Então, você vai limpar tudo aquilo que você não aceita dentro de você. Você vai estar repetindo essas palavras, você vai estar se aceitando a forma como você é, a forma como você pensa, a forma como você age. E isso faz você se sentir melhor, porque eu acho que, no fim das contas, o mais importante é a gente se aceitar, é a gente se perdoar, é a gente se amar. Então, o Ho'oponopono, ele é esse uma autolimpeza que a gente faz através desse mantra. Sim, é legal. E é interessante não. Eu acho que também existe o tempo divino, né? Ontem a gente estava conversando, aí a Vanessa me contou de um filme da Gwyneth Paltrow, né? Que fala disso. Como que era mesmo? É de Caso com Acaso. O filme, ele mostra duas situações. Em que ela consegue pegar o trem, e aí ela consegue pegar o namorado dela traindo ela, e no outro ela não consegue pegar o trem, ela perde o trem, e aí ela não pega o namorado dela traindo ela. E nessa outra situação ela continua com o namorado dela. Na situação em que ela pega o trem, ela termina com o namorado dela. Na situação em que ela termina com o namorado dela, a vida dela vira de pernas pro ar. Então é aquela situação de rompimento, aquela situação de mágoa, sabe, de que tudo é o fim. Só que depois disso, ela vai entrando numa outra fase, em que ela vira empresária, se eu não me engano. Aí ela conhece uma pessoa, e aí ela
nas duas situações ela engravida e perde o bebê. Então, na situação em que ela termina, ela acho que engravidou e perdeu o bebê. E na situação em que ela ficou com o cara também, ela engravidou e perdeu o bebê. E no final, ela também encontra o mesmo cara que ela encontrar em uma situação, ela encontrou na outra também. Então, ela passou por duas situações diferentes, mas no final o resultado foi o mesmo. Bem legal isso. É legal, né? Eu gosto desse tipo de... Então realmente acho que existe o tempo divino, né? Com certeza. Tudo que é pra ser, será. Uhum. Eu acredito, sim. Então, como a gente pode melhorar a nossa autoestima? Melhorar a autoestima. Nossa, esse é um trabalho intenso, hein? O que você acha? Eu acho Como você faz para não deixar para as pessoas... A primeira coisa, eu acho que eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, então eu faço só o que eu gosto. Uhum. Então, eu como aquilo que eu quero comer, eu vou pra onde que eu quero ir, eu faço o que eu quero. Então, eu acho que você tem que buscar aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te dá prazer em fazer, aquilo que... Você tem que se rodear daquilo que te agrada, daquilo que vai trazer paz de espírito pra você. Eu acho que, por exemplo, se você tá num ambiente onde existe muitos tipos de comentário, onde você vai baixar a sua frequência, então simplesmente... Naquele ambiente, às vezes, por exemplo, é no trabalho, então você não pode evitar de ir pro trabalho, mas pelo menos então não conversa, fica quieto ali, fica na sua ali, sabe? Não fica entrando em contato com esse tipo de pessoa, simplesmente se isola, fica ali no seu cantinho, não conversa, sabe? Internaliza, fica ali com você mesmo e sempre se rodeie daquilo que te importa de fato, daquilo que você gosta, daquilo que você quer. Não dá bola para aquilo que você não gosta, daquilo que você não tem afinidade. Simplesmente deixa passar. Tudo que você não tem afinidade, tudo aquilo que não combina com você, deixa pra trás, sabe? Não precisa nem julgar, nem achar que... Sabe, não faz nenhum tipo de comentário, simplesmente deixa pra lá e se move pra frente, se move pra aquilo que importa pra você. Eu acho que o mais importante é nunca esquecer o seu valor como pessoa. Seu valor nunca pode estar ligado ao que as outras pessoas acham ou falam de você, sabe? Se você é velha é porque você não vale nada, se você é gorda também porque você não vale nada, se você não tem filha porque você não vale nada, tudo isso é uma mentira, sabe? Você continua sendo uma pessoa com valor, você tem valor, sim, sabe? Mas aí é que tá, esse tipo de pessoa que coloca esses comentários onde te desvaloriza, na verdade, ela própria não se sente valorizada. Então é por isso que ela joga esse tipo de comentário para outras pessoas, entende? Então uma coisa que eu acho que todo mundo tem que entender é isso. Quando você ouve esse tipo de comentário da outra pessoa, é porque ela própria se sente dessa forma. Então se a pessoa te acha feia, a outra pessoa a outra pessoa se acha feia também. Então você tem que entender que é só uma forma de baixar o nível da frequência para a mesma frequência da pessoa. Então, eu acho que se você reconhece o seu valor, se você reconhece a pessoa que você você vai estar blindando essas outras energias que vão querer te levar para essa questão de desvalorizar. Ah, sim, com certeza. Assim, mesmo que a pessoa fale assim, você é gorda, você é velha, se você chegar e falar assim, e daí? Isso não muda meu valor como pessoa. Ser velha, ser gorda é só uma condição que pode ser temporária ou não, mas isso não quer dizer nada. Sim. Não tem a ver com o seu valor, né? Mas aí eu acho que a gente tem que entender um ponto que é: tudo nessa vida é temporário, gente. Tudo. Tipo, você é bonita hoje, mas aí amanhã pode não ser mais. Sim. Entende?
é uma coisa assim que a gente tem que entender que tudo nessa vida é temporário, tudo passa, tanto as coisas boas quanto as ruins, tudo vai passar. Eu vi um vídeo outro dia de uma youtuber que estava falando exatamente sobre isso, sabe? Que as pessoas colocam o seu valor dependendo de como você é, de como é a sua aparência. E aí ela fez uma comparação com joias, né? Ela falou assim, eu tenho um bracelete que eu ganhei da minha avó, que ela fez à mão, né? Só que se você levar no joalheiro, ele vai falar assim, olha, esse bracelete, ele é muito velho e ele não vale nada, vou te pagar $5. E um bracelete da Tiffany vai custar $5.000. Só que pra ela, aquele bracelete tem um valor inestimável. Porque foi a avó dela que fez, tem toda uma história, sabe? Então, sabe, pra outra pessoa não tem valor, mas pra ela tem um valor inestimável. Sim, é uma boa analogia. Então, a conclusão, na minha opinião, é assim, não deixar as pessoas botarem um valor em você, uma etiqueta, assim, nossa, ó, a Mariana vale R$50, porque ela é velha, ela tá gorda e ela tem espinha. Não, quem bota o valor em você é você mesmo. Sim, né? Exatamente, é isso aí, reconheça o seu próprio valor e siga em frente, sejam felizes. E é isso aí, gente. Então, gente, concluindo a situação aqui, eu acho que a gente não tá aqui pra exercer nenhum papel. Então, exercer papel de homem, exercer papel de mulher, exercer papel de esposa, exercer qualquer papel. Eu acho que a gente tá aqui pra sermos nós mesmos e sermos felizes da forma como a gente é. Então, não importa se você tá casada e você ganha mais do que seu marido, por exemplo, e você sai para trabalhar e o marido vai ficar em casa cuidando das crianças, se isso tiver em comum acordo, se isso estiver fazendo bem para todos, qual o problema? No caso, a mulher ser a provedora financeira da casa. E quanto à estrutura familiar, a gente pode encontrar qualquer tipo de estrutura. Por exemplo, se existe só o casal sem filhos, eles não são famílias, só sendo casados sem filhos. Se existe 2 pais, no caso 2 homens, e um filho, eles não são famílias de qualquer forma. Então, eu acho que a gente tem que se desprender dessa rigidez de que a família é o homem provedor, a mulher fica em casa e as crianças vão estar ali sendo cuidadas pela mãe. E eu acho que hoje a gente tem uma infinidade de estruturas familiares e o que importa no final é o bem-estar, é o amor. E é isso. Exatamente. Ser solteira também não quer dizer que solteira também é você verdade. vale menos. Sim, você tá sozinho na vida. Qual o problema de estar sozinho se você tá bem assim, entende? Se você tá feliz, você não tá fazendo mal pra ninguém. Então eu acho que a forma como a gente vive só diz respeito a gente. E a gente tem que buscar a nossa essência, os nossos valores, e é isso que importa. Bom, então nesse vídeo é só isso, gente. Se vocês têm alguma opinião sobre esse assunto, por favor, deixem nos comentários, que a gente quer muito saber se você concorda ou não, se tem outro ponto de vista sobre isso, se tem outras formas de lidar com essas críticas, né? Quais as pressões que vocês também já sofreram na sua vida. Isso. E então é isso. É isso Até aí. mais. Até mais. Tchau. Tchau.